Por que o Turco não ficou, Caetano? Quais foram os motivos que levaram à saída dele? Porque, de certa forma, o Galo está na Libertadores, está na parte de cima da tabela no Campeonato Brasileiro. Claro, teve eliminação na Copa do Brasil, mas foi só por conta da eliminação ou quais outros motivos? Bruno, eu lamento demais que hoje, né, o futebol brasileiro tem esse nível de intolerância em relação aos resultados. O Tony Mohamed saiu com 70% de aproveitamento no ano. 2 títulos, né? Porque o Atlético, juntamente com o Palmeiras, é o único clube que já conquistou 2 títulos, né? A nível estadual e nacional, né? Nós fomos campeões da Supercopa do Brasil e tricampeão mineiro. O Palmeiras foi da Recopa Sul-Americana, no caso, né? Um torneio internacional, uma disputa internacional e também campeão paulista. Então, assim, só que não foi apenas a eliminação do Flamengo, não. Infelizmente, como eu disse para vocês, o nível de exigência exacerbado que hoje existe pelos torcedores, imprensa, redes sociais, acaba muitas das vezes tornando até uma permanência quase que impossível de determinados treinadores, principalmente no ano seguinte a muitas conquistas que tivemos. E eu muitas vezes repeti isso, de que, olha, o Atlético ele tem um bom elenco, mas é um clube que está num processo de reconstrução. Não terminou ainda a nossa caminhada. Muita coisa pela frente ainda. Construção de estádio, recuperação financeira, uma série de outras ações. E muitas das vezes aparenta para o Brasil inteiro que o Atlético navega em águas calmas, numa tranquilidade, numa condição financeira já resolvida, e não é assim. E aí a exigência torna-se realmente elevadíssima e vocês vejam, o Atlético com o Tony Mohamed tinha 5 derrotas no ano, né? Então 6 agora com essa por São Paulo. Mas enfim, tivemos que tomar essa decisão, infelizmente, até a nível de ambiente, né, interno. Ele é uma pessoa espetacular, um grande treinador, mas a pressão em cima do rendimento da equipe fez com que o trabalho dele fosse interrompido. E aí nós tivemos que atuar de forma rápida em convencer o Cuca a retornar, que é, como eu disse, o treinador mais vencedor da história do Galo, né? Se não o maior treinador da história do Galo. E ele entendeu o momento, entendeu que a base do elenco era a mesma, já com alguns tantos reforços, e está conosco aqui desde a segunda-feira já trabalhando e preparando a equipe para o jogo internacional e depois contra o Palmeiras. Não gostaríamos de trocar, é muito ruim, principalmente para um executivo de futebol trocar treinador, ainda mais, né, com os números que tinha o Tony. Mas, por outro lado, abriu-se a janela, a possibilidade de trazer de volta um baita de um cara, um treinador mais alto gabarito, talvez um dos melhores do Brasil, e com essa identificação toda com o Galo, que é o Cuca. Daquele Inter que você deixou aqui, de uma boa base, o Inter resolveu mudar, tal, da fotografia, que tipo de comparativo você faz? É mais difícil jogar contra esse Inter ou contra aquele? O Internacional reforçou, gastou bastante, buscou jogadores diferentes, né? Com que grau de dificuldade você espera enfrentar? É que sempre é duro jogar com o Inter no Beira-Rio. Eu acho que o Inter também tem um dos melhores treinadores na atualidade. O Mano Menezes é realmente um grande estrategista, um grande líder. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele ainda no início da minha carreira e no início da dele também, ainda no Grêmio, né? E desde lá que a gente via que a trajetória do Mano seria realmente extremamente vencedora. Não me surpreende a forma como ele arrumou o Internacional, não me surpreende. A gente sabe que nós vamos enfrentar uma equipe muito bem arrumada por ele. Mas é difícil fazer comparação. Tem alguns tantos jogadores da época, tantos não, mas alguns poucos, é melhor dizendo, mas mudou bastante. O ano passado o Galo teve dificuldades contra o Inter, venceu no Beira-Rio 1-0, depois teve um jogo muito difícil aqui no Mineirão, que certamente vencemos o jogo, mas talvez não tenhamos assim, feito até por merecer aquele resultado. É difícil avaliar. Eu posso te dizer que o Inter chega num bom momento também, né? Vem fazendo um grande campeonato, perdeu pouco
Perdeu muito pouco em Campeonato Brasileiro, regularidade diz muito. Mas nós precisamos nos recuperar. A gente respeita demais o Inter, mas a gente vai para tentar fazer um grande jogo, vencer, iniciar o retorno vencendo e preparar bem também para um confronto logo a seguir da Libertadores, que é o Palmeiras. Vou te fazer uma pergunta que você nunca respondeu. Você ainda quer levar o Edenilson ou não? Já respondi muito, né? Cara, eu assim... Todo mundo gosta de ter do seu lado jogadores de altíssimo nível. Eu sempre respondi que o Edenilson ele não é apenas um grande jogador de futebol, uma grande figura humana, um amigo que eu fiz, que eu tive a oportunidade, assim como outros tantos, na minha passagem do Inter, tenho o maior carinho, a maior gratidão pelo Internacional, pela oportunidade que me deram, pelos funcionários que lá estão, outros tantos que saíram. Mas é muito difícil hoje, né, a gente pensar nisso. Nós aqui seguimos o nosso caminho, o Edenilson dele, renovou com o Internacional, tem aí uma identificação muito grande, né? E hoje eu posso te dizer que não tem essa possibilidade, nunca falamos o nome dele aqui, depois daquele interesse que foi no início desse ano e que se tornou público, nunca mais, nunca mais. Quem sabe no futuro, mas que é um grande jogador, uma grande figura humana, eu acho que isso aí é meio que unânime, né? Ô, Rec, deixa eu só fazer uma pergunta ainda, eu sei que a gente está com o tempo aí esgotando. Dentro dessa procura por um novo treinador, você falou, Caetano, agora que convenceram o Cuca, e para convencer é porque não era certo, né? Que ele aceitaria. Aceitou. Mas aqui a gente falou muito na possibilidade do Renato treinar o Atlético Mineiro. De fato, vocês trabalharam com essa possibilidade e eu amplio ainda para você comentar se possível. A gente fala que o Renato, e há pouco eu abordei isso com o presidente Romildo aqui no programa. O Renato ele tem aquela situação de pegar a chave do CT, né? Ele comanda o futebol. E a gente sabe que você é muito ativo no futebol. Teria como o Renato e o Rodrigo Caetano trabalharem juntos? Bom, Bruno, vamos por partes. Primeiro que a gente não procurou o Renato, não. Sempre a nossa prioridade e quando nós desligamos o Turco Mohamed foi em buscar a solução que para nós era a ideal, né? Era convencer o Cuca do retorno. Então, nem se falou e nem se pensou num outro nome, tá? Isso tem que ficar muito claro e eu acho que está mais do que explicado isso, não só aqui em Minas, mas também em rede nacional. Em relação a poder trabalhar com o Renato, óbvio que sim. O Renato ele tem muitas vezes esse jeito, né? Essa forma dele liderar, que é muito própria, mas eu tenho absoluta certeza de que ele sempre também vai querer uma boa equipe de trabalho, né? Vão querer ao seu lado bons profissionais. Todo mundo deseja isso porque vê o seu trabalho facilitado, né? Então, assim, não vejo problema nenhum. É porque as coisas realmente nunca casaram, da gente poder ter trabalhado junto, não ter tido a oportunidade até aqui. Mas de forma nenhuma. Eu pretendo trabalhar mais tempo, apesar de que acabei renovando meu contrato aqui com o Atlético até 2026. Então, assim, não sei o que vai acontecer depois, ou o que vai acontecer até lá. Mas eu tenho uma ótima relação com o Renato, saibam vocês, desde a época do Rio de Janeiro. E mesmo quando estava no Internacional, todas as vezes que nos encontramos, realmente ele sempre foi muito amável, um cara que eu respeito e admiro muito. Valeu, Rodrigo. Um grande abraço.